sou o professor Walter Caetano, estou aqui hoje para falar com você, assinante do programa Som Mais Cimas, da importância do estudo radiográfico do ombro. O estudo radiográfico do ombro consiste no conhecimento da anatomia e das dicas e macetes dentro de um posicionamento para que possamos averiguar os detalhes anatômicos em concordância do pedido médico. Vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do ombro. Nesse dial eu demonstro para você a cintura escapular de uma vista anteroposterior, onde podemos notar cabeça humeral, grande e pequena tuberosidade, cavidade glenoide, processo coracoide, articulação acrômico-clavicular. Aqui uma visão superior e inferior da cintura escapular, onde deixo em destaque o processo coracoide, que muitas vezes na radiografia de ombro ele aparece diminuto ou pequeno, mas se observarmos, ele se alinha e se alonga para a parte anterior da cabeça humeral. E na imagem radiográfica, normalmente esse detalhe não é observado. Aqui demonstrando o acrômio, que se aloja no terço posterior da cabeça humeral e muitas vezes não é bem visualizado em uma radiografia do ombro. Aqui demonstrando para você o espaço que existe da cabeça do úmero e a cavidade glenoide e o espaço glenohumeral. Aqui demonstrando a cintura escapular, retirando a cabeça humeral. Eu gostaria que você tivesse um detalhe em especial demonstrando o rebordo glenoideu anterior, o rebordo posterior. Porque dentro do posicionamento você precisa definir muito bem a sobreposição do rebordo. Aqui o dial demonstrando, se você dividir a cavidade glenoide em 4 pedaços, você vai ter o rebordo antero-superior, o rebordo antero-inferior, o rebordo posterior inferior e o rebordo posterior superior. Esses detalhes são importantes, que em alguns processos patológicos, a cabeça humeral ela vai migrar e ela tende a bater em um desses 4 pontos. E aqui entrando diretamente na parte do posicionamento. O posicionamento do ombro é um posicionamento complexo, que demanda de várias manobras, e dentro desse estudo de hoje, eu quero deixar bem claro a vocês que o nosso intuito é demonstrar para você a diferenciação entre a frente verdadeira do ombro, né, e um ombro posicionado ao plano do tórax. Então esse dial demonstra quando o paciente está com o tórax paralelo à estativa, a cintura escapular ela será projetada em uma radiografia como essa visão. Então você nota a cavidade glenoide, o rebordo anterior, posterior à cabeça humeral, e você não nota o espaço existente entre a cabeça humeral e a cavidade glenoide, que é o espaço glenohumeral. Quando você posiciona a espinha da escápula paralela à estativa, nós conseguimos demonstrar o espaço existente entre a cabeça humeral e a cavidade glenoide. A importância disso é que, quando bem posicionado, quando você consegue sobrepor o rebordo anterior e posterior, o espaço sempre deve ser visível. A não presença de espaço em um bom posicionamento indica um processo de luxação. Então, uma incidência primordial quando você faz um estudo para a luxação do ombro, no caso de um trauma. E aqui, num dial anatômico, eu demonstro mais uma vez a diferenciação e a importância de um ombro bem posicionado. Nesse dial, mostrando para você a diferenciação em um tórax paralelo à estativa e um tórax em que a cintura escapular está paralela à estativa. Quando o tórax estiver paralelo à estativa, você nota que a cintura escapular ela sofre uma angulação de 40 a 45 graus. Quando a cintura escapular estiver paralela à estativa, nós conseguimos demonstrar o espaço existente entre a cabeça do úmero e a cavidade glenoide, denominado espaço glenohumeral. E como posicionar bem esse paciente? Essa acho que é a nossa dica. A forma de você fazer um bom posicionamento é a seguinte. Primeiro cuidado. Quando você colocar o tórax do paciente paralelo à estativa, aqui demonstrando o paciente, notem que eu frisei uma linha vermelha onde está a incisura escapular e a espinha da escápula. Então, nessa linha, nós temos a espinha da escápula.
A espinha da escápula, ela sofre uma angulação aqui de 40 a 45 graus. E a imagem projetada não revela o espaço glenohumeral. E sim, você consegue ver nessa imagem o rebordo glenoideu anterior e posterior, e você não encontra o espaço glenohumeral. Quando o paciente é bem posicionado, ou seja, quando você consegue colocar a espinha da escápula paralela estativa, você consegue sobrepor o rebordo glenoideu anterior com o posterior. E sim, agora a presença do espaço glenohumeral. Quando bem posicionado em caso de trauma e você não observar o espaço glenohumeral, isso já indica um processo de luxação. Então, esse posicionamento é de principal importância dentro do caso do ombro traumatizado. E muitas vezes o operador, ele faz a incidência e não tem real conhecimento da importância dessa incidência para o diagnóstico médico. Então, pontos importantes, né, revisando na parte técnica. Aqui eu demonstro para vocês uma radiografia bem posicionada e pontos que nós não devemos deixar de esquecer. Primeiro ponto, a escápula tem que estar paralela à estativa. A angulação do raio central em 15 graus caudal vai fazer com que aumente o espaço entre o acrome e a cabeça humeral. Essa rotação do tórax, ou seja, quando você coloca a escápula paralela à estativa, você acaba projetando o processo coracoide em cima da cabeça humeral. Isso é esperado. A apneia é importante? Sim, a apneia é importante porque você projeta, junto com a cintura escapular, uma parte do tórax. E você pode ter a infelicidade de, no momento do disparo, o paciente inspirar ou expirar. Então é importante, no momento do disparo, você solicitar a apneia. Notamos aqui que a glenoide é sobreposta, então, rebordo glenoideu anterior e posterior, quando você rotaciona, eles formam uma linha só. E ele some, demonstrando para você o espaço glenohumeral. E é essencial esse posicionamento quando você precisa fazer uma pesquisa de luxação. Aqui demonstro para você um caso no qual o operador fez um bom posicionamento, rebordo glenoideu anterior e posterior sobreposto, mas você não nota o espaço glenohumeral, porque essa cabeça humeral, ela luxou. Essa luxação pode ser anterior ou pode ser posterior, mas a radiografia mostra que o ombro está luxado. Isso é a importância desse posicionamento. Outro posicionamento que você pode acrescer à sua rotina para avaliar uma luxação é o axilar de Lawrence. Posicionamento que constitui a seguinte informação técnica. Lawrence, quando descreveu isso, postou o seguinte: paciente deitado, o húmero e o plano médio sagital devem fazer um ângulo de 90 graus, ou seja, o cuidado em deixar o plano médio sagital e o húmero a 90 graus. Segundo cuidado, apoiar o filme na parte posterior, o raio central direcionado para a prega axilar, saindo no centro do filme. E essa incidência deve demonstrar ou revelar essa radiografia, no qual você observa espinha da escápula, acrômio, processo coracoide, articulação acrômio-clavicular projetada sobre a cabeça humeral. Aqui eu contornei para facilitar a visão, então você vê a articulação acrômio-clavicular e o processo coracoide projetado no centro da cabeça humeral, indicando um bom posicionamento. Lembramos que nesse posicionamento, se o paciente tiver uma luxação anterior ou posterior, você consegue avaliar, por causa do centro da articulação está centralizada entre o processo coracoide e a cavidade glenoide, e quando você nota que a cabeça humeral se distanciou para a parte anterior ou para a parte posterior, né, fica aí a classificação de uma luxação vista em uma radiografia axilar. Aqui, uma dica, um posicionamento alternativo que substitui, né, basicamente o axilar de Lawrence. Mas notem, todo posicionamento alternativo é considerado como uma variante. E as variantes você deve manter o princípio do posicionamento original. Então notem que nesse posicionamento, o que facilita? Você não precisa deitar o paciente. Então quando o paciente estiver numa posição, numa condição mais favorável, você pode deixar o paciente sentado junto à extremidade da mesa. Tome o cuidado de deixar o húmero e a coluna, ou o húmero
e o plano médio sagital fazendo um ângulo de 90 graus. Nesse caso, o meu receptor de imagem é apoiado na prega axilar e a incidência do raio é super inferior. Mas notem o detalhe da imagem que você tem o mesmo resultado radiográfico. Isso é importante. Quando o paciente não produzir ou o paciente não facilitar o posicionamento, ou seja, por trauma ou por dor, você pode substituir o axilar de Lawrence por um axilar no Velpo. O axilar no Velpo sofre, né, o mesmo princípio técnico, no qual, nesse caso, como o nome diz, Velpo é o paciente com o braço já imobilizado. Então, o paciente vai chegar na clínica com o braço imobilizado, você vai fazer com que o paciente encoste junto à extremidade da mesa, esse paciente vai fazer uma inclinação lordótica, o raio entra na região superior e emerge no centro do filme. Como o filme normalmente fica apoiado sobre a mesa, sofre uma ampliação. Então, a dica que eu dou para vocês, para que não amplie muito essa imagem, é que você coloque entre o seu receptor de imagem e a mesa qualquer objeto para diminuir essa distância. Pode ser uma caixinha de papelão, um isopor que você tiver na sala, porque quanto mais o filme estiver distante do seu foco de ação, vai sofrer um maior efeito de magnificação. Mas uma incidência é que substituir bem o axilar quando o paciente não revela a condição. E aqui uma radiografia mostrando nos princípios, né? Então você nota aqui a espinha da escápula, a parte anterior, a cabeça humeral ligeiramente nessa imagem luxada para a parte anterior. E aqui uma outra imagem, né? O cuidado, espinha da escápula está aqui nessa incidência posterior, a cabeça humeral aqui já revelando uma fratura, e você nota que se a espinha da escápula é posterior, essa cabeça ela está para o lado do processo coracoide. Então, aqui demonstra uma luxação anterior. É lógico que o objetivo do técnico e do tecnólogo, do operador, não é dar diagnóstico, mas você precisa conhecer qual o melhor posicionamento para um melhor diagnóstico. Então, o nosso intuito nessa demonstração é facilitar esse conhecimento, já que nós temos um pouquinho mais de experiência dentro da prática do estudo radiográfico do trauma. Aqui mostrando uma outra incidência que não pode ficar fora do estudo de trauma, que é o perfil de escápula, denominado Y escapular, perfil de escápula no qual a incidência básica, né, o seu cuidado básico é a espinha da escápula agora deve fazer um ângulo de 90 graus com o seu receptor, ou com o seu filme. Então, espinha da escápula fazendo um ângulo de 90 graus com o filme, raio central com uma angulação caudal, entrando exatamente na parte posterior da cabeça humeral. Então, o grande cuidado é o seguinte, quando você consegue colocar a espinha da escápula totalmente perpendicular ao seu receptor, você não projeta a cabeça humeral em cima do gradil torácico. Então, é um ponto importante. E quando bem posicionada a espinha da escápula, me revela uma imagem de um Y escapular. Então, algumas vezes, o ortopedista ou o médico, ele pede frente corrigida e Y escapular. Então, o que ele está querendo, na verdade, é o perfil de escápula. Esse perfil de escápula também é conhecido como perfil de escápula de Nier, porque ele é muito utilizado para avaliação, né, e quantificação do tipo de acrômia. Mas o objetivo da demonstração de hoje é falar da importância da incidência no trauma. Então, no trauma, aqui, um paciente normal, você vê que a cabeça humeral e a cavidade glenoide estão alinhadas. Então, nesse momento, dá para observar que não existe deslocamento nem para anterior nem para posterior. E uma das dificuldades do técnico também, ou do tecnólogo, quando pendura a radiografia, algumas vezes quando ele discute com o médico, ou o médico quer explicar, para ele identificar se a luxação é anterior ou se a luxação é posterior. Então, vou dar aqui algumas dicas que vai facilitar esse entendimento. Então, sempre acontece isso, né? O médico falou, a luxação é anterior ou posterior? Poxa vida, doutor, o raio-x está aí, né? Então, a ideia tem alguns pontos que facilmente vão te levar à dedução se a luxação é anterior ou posterior. Voltando no conhecimento de anatomia, quando você consegue colocar a espinha da escápula perpendicular, né, a escápula forma uma imagem de um Y. E aí vamos decifrar o que é esse Y. A parte anterior
é o processo coracoide. A parte inferior é o acrômio. A parte mais redundante aqui é a cavidade glenoide. Então, isso é um perfil somente do osso da escápula. Quando eu acresço a cabeça humeral, então você nota, né, que existe uma harmonia na articulação. A cabeça humeral centralizada no espaço glenohumeral. O processo coracoide é anterior, então está para frente, e o acrômio é posterior. Então você deve observar, assim que você fizer essa incidência, primeiro, existe essa harmonia? Existe, então não está luxado. A cabeça humeral saiu. Para onde ela saiu? Ela saiu em direção ao processo coracoide. Então a luxação é anterior, porque o processo coracoide é anterior. Deslocou a cabeça humeral para trás. Para trás em direção do quê? Do acrômio. Então a luxação é posterior. Então, se você fixar esses dois pontos anatômicos, reconhecer a imagem do ipsilon escapular, você consegue, né, olhar para a imagem e falar, doutor, a luxação anterior, a luxação posterior. Então, aqui, né, um exemplo, a cabeça humeral em harmonia com a articulação, e aqui notamos deslocamento para anterior e para posterior. Então, aqui nota que a cabeça humeral se deslocou, então há um caso de uma luxação. E como iremos avaliar? Processo coracoide anterior está para o lado do processo coracoide? Não, está para o lado do acrômio, então uma luxação posterior. Segunda incidência, está claro, aqui até gritante, né? A cabeça humeral se deslocou em direção ao processo coracoide, então a luxação é anterior. E aqui, né, um outro caso, um caso clínico, demonstrando um paciente do pronto-socorro, que você vê que não existe uma harmonia nesse arranjo articular. Então, notamos aqui que a cabeça humeral está fora de sua loja. E aí, o que você precisa fazer é identificar o processo coracoide e o acrômio. Processo coracoide e acrômio. A cabeça humeral migrou para o lado do processo coracoide. É uma luxação anterior. A cabeça humeral migrou para o lado do acrômio. É uma luxação posterior. A rotina que muitos serviços adotam no caso do trauma é esta. Você faz a frente verdadeira ou a frente corrigida, que foi o tópico da nossa primeira parte da aula. E você pode, que na frente verdadeira ou corrigida, você identifica a luxação. O segundo passo é identificar essa luxação é anterior ou posterior. Na maioria das vezes, o médico com essas duas informações, ele já consegue mapear o tratamento desse paciente, se vai ser cirúrgico, se vai ser conservador. Então, fez a frente corrigida, está luxado o ombro, o médico é que você faça uma incidência adicional para mostrar se essa luxação é anterior ou posterior, você já pode migrar daqui para um perfil de escápula. Fez o perfil escapular. O perfil escapular já deve demonstrar se a luxação é anterior ou posterior. O paciente está muito debilitado, o paciente veio no VEUPOL. Essas três incidências podem ser feitas no VEUPOL. Então, notem que a posição do braço não vai mudar em nenhuma dessas incidências. Na frente corrigida, o braço no VEUPOL, você somente vai rodar o paciente e entrar com o raio central. No perfil de escápula, se o braço estiver no VEUPOL, você vai rodar o paciente, encostar a cabeça do húmero na linha central da estativa e deixar a espinha da escápula perpendicular. Olha, o paciente não reúne uma situação confortável para esses posicionamentos. Ele veio no VEUPOL, você pode simplesmente fazer um AP verdadeiro e um maxilar no VEUPOL. O paciente está no VEUPOL, você promove uma inclinação lordótica, entra com o raio central na parte superior, emergindo no centro do filme. Então, eu espero que com essas dicas favoreça o seu conhecimento. Primeiro, como estudar um ombro luxado e, após, né, o diagnóstico do médico que está luxado, você também tem um entendimento se essa luxação é anterior ou posterior. Eu espero ter contribuído para você, assinante do Som Mais Cimas, ter esclarecido um pouco sobre a luxação de ombro e demonstrando aqui dois posicionamentos, pelo menos, frente verdadeira, o perfil axilar, ou mesmo o axilar no VEUPOL, que deve facilitar o seu entendimento sobre o posicionamento e vai facilitar o seu entendimento sobre luxação anterior e posterior. Você, assinante do Som Mais Cimas, esse é um primeiro projeto. Voltaremos aqui com mais dicas do estudo radiográfico do ombro.